Mas agora, meu querido Gavião Bueno, quem está por aqui? Vamos lá, bem amigos, falamos ao vivo em definitivo. Haja coração, agora vamos direto para o universo do cinema. O Brasil brilhou em Cannes com o filme O Agente Secreto, tá certo? E ele está aqui para analisar a repercussão dessa estreia e o papel do Brasil no cenário internacional. E a gente recebe ele, um crítico de cinema, Marden Machado. Seja bem-vindo, Marden! Essa fera aí, meu! Olha aí! Bem-vindo, Marden! Seja bem-vindo, Ô, Marden, obrigado, viu, pela presença aqui no Boa da Pan para falar de algo tão importante e pensar que, quem sabe, o Brasil pode repetir a dose agora nas premiações, né? E este ano em particular, o Brasil já começou muito bem o ano cinematográfico. Em fevereiro ganhou um prêmio importante no Festival de Berlim para o filme O Último Azul, que é estrelado pelo Rodrigo Santoro. Em março ganhou o Oscar com Ainda Estou Aqui. E agora em maio tem fortes chances de ser premiado no Festival de Cannes com O Agente Secreto. Dos filmes já exibidos até agora, o festival começou no último dia 13 e termina agora neste sábado, dia 24. Ele está entre os 3 mais cotados no momento a sair com a Palma de Ouro. Olha E não apenas o filme, né? Wagner Moura também é bastante elogiado pelo trabalho dele como ator no filme, além do roteiro. São 3 possibilidades de prêmio que o filme tem. Sábado agora a gente fica sabendo. Caramba. Mas você acha então que já temos exemplos suficientes para dizer que é uma tendência do cinema brasileiro tocar o mundo como vem fazendo nos últimos filmes? Olha, o cinema brasileiro sempre foi muito bem recebido em festivais internacionais, em Cannes mesmo. Chegou a ganhar a Palma de Ouro apenas uma vez, em 1962, com o filme O Pagador de Promessas. A Fernanda Torres já foi premiada com a Palma de Ouro de Melhor Atriz pelo filme Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor. E não faz muito tempo o próprio Kleber Mendonça Filho ganhou um prêmio em Cannes com o filme Bacurau, e o Karim Ainuz também foi premiado em Cannes com o filme A Vida Invisível. Então Cannes tem um bom histórico de premiação para filmes brasileiros e é uma grande vitrine. Filme que se destaca em Cannes tem as portas abertas para outros festivais, outras mostras e especialmente para o Oscar. Nos últimos anos, os filmes vencedores em Cannes ganharam o Oscar também. O caso de Parasita, o caso de Anora, foram filmes que foram premiados em Cannes e repetiram a premiação no Oscar seguinte. Então, esses festivais, como o de Berlim, como o de Cannes, como o de Veneza, são grandes vitrines para o cinema mundial. E especialmente Cannes, que junto com Veneza são os 2 festivais de cinema mais antigos do mundo. O Oscar é a premiação mais antiga. O Oscar tem 97 anos. Mas Veneza começou em 1900. Veneza está hoje com 82 anos, se não me engano, e Cannes ano que vem completa 80 anos. Veneza e Cannes são os 2 festivais de cinema mais antigos, mas o mais assim glamouroso, badalado, a grande vitrine mundial ainda é Cannes. Que por bom. Todo o clima do lugar, a beira-mar, o glamour, aquele glamour do tapete vermelho. Eu, como prefeito de Curitiba, tudo bom, amo o cinema, não é muito mais obrigado. Eu serei eterno prefeito, Eduardo, não manda merda nenhuma. Eu mando sim. E eu, como entusiasta do cinema, haja visto o Cine Passeio, que foi um trabalho muito bem feito, elaborado, junto com grandes amigos e pessoas de bem. Parabéns mesmo. Obrigado. Mas eu queria perguntar ao Mar, o que te chamou a atenção nesse filme do Kleber Mendonça?
Eu não assisti ainda. Eu também não. Ele mas até aproveitar, né, Marden? Ele ainda não tá disponível ainda. Ainda não está disponível. A estreia mundial dele foi em Cannes. Foi em Cannes. Nesse domingo. Olha aí, ó. Então, o filme ficou pronto no finalzinho de abril, comecinho de maio. Recente, então. A pós-produção, ele foi filmado já tem mais ou menos um ano que a filmagem terminou, mas a finalização, o filme ficou efetivamente pronto agora, uns 2 semanas mais ou menos antes do festival. E pelo que a crítica presente lá, não só a brasileira, mas a internacional, todos rasgaram os maiores elogios. O filme conta uma história que se passa na época do Carnaval, em 1977, na cidade do Recife. No Recife. No Recife, que é a cidade natal do Kleber Mendonça Filho. E mesmo no Brasil, o trailer só vai estrear semana que vem. Nem o trailer do filme ainda foi divulgado. Tem um teaser só com algumas cenas muito rápidas por conta do lançamento dele em Cannes. E o trailer oficial está previsto para chegar à internet, às salas de cinema semana que vem. Isso se os piratas não foram lá, não filmaram. Não tem. E já lançam no Jack lá em Cannes. Em Cannes é difícil. Tem bloqueador de celular. Mas tem chinês também nesse mundo. Isso é a opinião do prefeito. Não, do prefeito. Eu confesso que eu tô bem curioso com esse filme, Agente Secreto, porque tá um frenesi, também, né? Sim. E ainda mais depois dessa exibição lá, o lançamento dele. Então, uma boa notícia, eu não sabia. Então, vai ter um trailer agora pro final de semana, então, pra gente... Semana que vem, a divulgação do trailer. Mas esse ano, não só Cannes, mas a França como um todo, tem uma participação brasileira muito importante, porque este é o ano cultural do Brasil na França. Então, em várias cidades francesas, e especialmente em Cannes também por conta do festival, há uma presença brasileira muito grande. Porque Cannes não se limita só ao festival em si. Existem mostras paralelas, existe o comércio, né, onde os distribuidores e produtores do mundo todo levam seus filmes, alguns já prontos, outros ainda em produção, para mostrar e, consequentemente, estabelecer parcerias para finalização, para produção, para distribuição, para venda. E o volume de produto brasileiro apresentado lá é recorde esse ano. Muitos trabalhos de várias regiões do Brasil. O Cairim Ainus coordenou uma oficina no Ceará que produziu 15 curtas-metragens que foram exibidos agora em Cannes. Então, são trabalho de jovens que aspiram se tornar diretores, e Cannes é sempre uma grande vitrine. Olha que legal. E o que muda na trajetória de um filme, principalmente brasileiro, né, quando passa por um festival tão importante assim? Por ser uma grande vitrine, por chamar a atenção do mundo todo, o filme sai respaldado, sai com uma chancela, né, um carimbo de qualidade. E isso abre a porta para outros festivais e, consequentemente, negociação de distribuição do filme em outros países. Foi mais ou menos o que aconteceu ano passado com Ainda Estou Aqui, quando ele foi premiado em Veneza. Ele, a exemplo do Agente Secreto este ano, teve a estreia mundial em Veneza ano passado. O Festival de Veneza acontece no finalzinho de agosto, começo de setembro. Então, ano passado, o Ainda Estou Aqui teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza, ganhou um prêmio importante, o Leão de Ouro de melhor roteiro, e os dois roteiristas são aqui de Curitiba, o Murilo e o Heitor são aqui de Curitiba. Então, Curitiba tem uma mãozinha lá no Leão de Ouro de Veneza, e isso chamou a atenção do filme. Na sequência, ele percorreu diversos festivais pelo mundo todo e conseguiu um bom acordo de distribuição nos Estados Unidos. A Sony comprou o filme para distribuir nos Estados Unidos. Caramba! E falar em terminou no Oscar. Falar em distribuição, tem alguém mandando um abraço pra você, que é o nosso amigo Miltinho do Cine Plus. Ele falou: manda um abraço pro meu amigo Marden. Miltinho adora o programa e adora você. E o Marden, quem tá ouvindo o Boa da Pan, esse homem é um exímio comentador de filmes. É um por dia mesmo, Marden, que você comenta? Um por dia. Tudo lá no site, né?
Um filme por dia é comentado pelo Marden, você pode conferir. O site é o cinemarden.com.br. Cinemarden. E nesses últimos tempos, qual o melhor filme que você assistiu? Uma dica boa pro ouvinte que tá aqui no Bodapã. Olha, você fala deste ano, nos últimos tempos, nos últimos meses, teve muita coisa boa. Eu destaco O Homem com H, que está em cartaz ainda nos cinemas, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, que é um ótimo filme e que está levando muita gente aos cinemas. Ele já está beirando 500 mil de pessoas nos cinemas. Um outro filme recente, muito bom, Vitória, com a Fernanda Montenegro. Fiquei impressionado, uma mulher de 95 anos ainda trabalhando e muito ágil, muito... É uma vitória, ela está trabalhando nessa idade, né? Vai ficar até... Vai longe. Sabe, vai longe. É o poder da arte, né? Ela faz isso com a gente, né? E o Lula, herói do Brasil, você colocaria como... Seja sincero. Seja sincero comigo. Esse é o nome do filme? Eu não sei, mas eu não lembro. Não, qual que era o nome do filme do Lula? É Herói do Brasil? Falei que eu sou herói do Brasil. Não é filho do Brasil? Não, eu sou herói do Brasil. Tá, você cala a boca, você é esquerdista, também tem que me ajudar. Mas esses filmes que estão ganhando prêmio passam muito pelo incentivo que nós estamos dando, sabe? Nós estamos olhando para a cultura de um olhar diferente, coisa que o Bolsonaro não fazia, sabe? Então, mais que se o Brasil está ganhando, e graças a Deus que nós estamos ganhando com Ainda Estou Aqui, conta uma história da ditadura, e nós estamos ganhando com agente secreto, porque geralmente o agente secreto vem das Forças Armadas, chupa Bolsonaro. Tem que falar. Tem pergunta? Você me atrapalhou aqui? Tem pergunta aí? Oportunidade, mas é verdade. Seria incentivo à cultura ou simplesmente sorte do momento dos artistas? É um pouco de tudo. A cultura precisa efetivamente ter um incentivo e existem muitas pesquisas econômicas que apontam que cada real investido em cultura gera um retorno de R$6. Olha aí. Ou seja, aí você fala... um filme, qualquer filme emprega de 300 a 1.200 pessoas diretamente. Meu Deus. Porque não é só o ator, a atriz que está trabalhando no filme. Tem todo um grupo técnico por trás. Sim. E um filme, quando é feito, envolve deslocamento. Então tem transporte, tem hospedagem, tem alimentação. Cenário. Os técnicos que fazem os cenários, que fazem as roupas, o que cuida da luz, o que cuida do som, o que opera a câmera, o que depois vai montar. Então, é uma cadeia muito grande de pessoas. E todas são empregadas, né? Trabalham durante o período da produção em função do filme. E mesmo depois do filme pronto, tem todo um batalhão de pessoas envolvidas na distribuição, na divulgação do filme. Então gera uma cadeia de geração de riquezas muito grande. E você mostra o país para o mundo, ele leva aquela cultura do país, ele mostra o país para fora. Então o filme rompe essa barreira territorial e gera divisa, gera prêmio, gera reconhecimento. E é uma indústria limpa, ela não polui. Exatamente. E é como se fosse uma tendência, às vezes, quando um Brasil ganha, por exemplo, no vôlei, todo mundo vai jogar vôlei. Quando vê o Brasil no cinema atuando, até os projetos locais começam a apresentar novos talentos. Sim, e aqui no Paraná quer fazer, hoje, né? Nós temos duas Films Commission, que são comitês que auxiliam produtores na utilização de espaços para a realização de filmes. Tem a Film Commission de Curitiba e a Film Commission do Paraná. Então são dois comitês, dois grupos ligados ao governo municipal e ao governo estadual. Eles não financiam, não envolve dinheiro nisso, mas eles auxiliam. Vamos supor, você quer produzir um filme em Curitiba, aí você precisa de uma cena, vamos supor, no Largo da Ordem. Tem um departamento ligado à prefeitura, você combina, olha, eu vou precisar gravar dia tal, hora tal, preciso disso, daquilo. A prefeitura facilita a utilização daquele espaço para que você possa fazer seu filme lá. Que legal, hein? Inclusive, falando nisso,
tem um filme, não sei se tá ainda ou se já foi finalizada a gravação, que foi rodado aqui em Curitiba, que é a Arte do Roubo, né? Né? As filmagens terminam amanhã. Amanhã? Ô, Carla Dias, dá pra você vir aqui e amanhã... Ela tá no elenco também. Você falou de movimentar o comércio, eu vi ela fazendo compra. No festival, ela tava lá. Então Curitiba... isso que eu ia comentar, foi legal que após toda essa vitória do Oscar, aqui Curitiba entrou nesse circuito, que já rodaram vários filmes também aqui, mas é muito bacana, já esse ano de 2025 já tem um filme grande rodando aqui, e a ideia é que venham mais, tem vários outros, o próprio Marco Jorge, que é o diretor de arte do Roubo, os 2 filmes anteriores dele foram rodados em Curitiba, o Estômago 2, que já foi lançado, já tá no streaming, e o novo, que ele rodou ano passado, mas que só vai ser lançado agora no segundo semestre, que é o Doutor Monstro, também foi rodado inteiro aqui em Curitiba. A Arte do Roubo, que é o que ele está fazendo agora, deve ser lançado nos cinemas no ano que vem. Mas todos rodados aqui em Curitiba. Ele poderia vir aqui amanhã, já que hoje é o último dia de gravação. Não, é melhor chamar ele na quinta ou na sexta. Ah, é? Olha lá, Lilian, já vejo isso aí. Traz ele aqui no Boa, pra comentar, né, sobre... Porque muitos curitibanos foram impactados. Teve cenas que rodaram ali, acho que foi no Museu do Olho, né? Foi, né? A Arte do Roubo, um dos cenários é o Museu do Olho. Museu do Olho, né? Ali pertinho de casa eu vi no dia da movimentação que tava ali, foi bem bacana. E eu quero perguntar, Marden, se fosse pra apostar no Agente Secreto, qual aposta seria a sua? Olha, aquilo que eu falei, que é em cima do que eu tenho lido sobre a repercussão que o filme teve em Cannes. Eu não vi o filme ainda, vi pouquíssimas cenas que foram liberadas, mas a crítica internacional tem apontado muitas qualidades no filme e chances de ele ganhar a Palma de Ouro de melhor filme, ou Wagner Moura melhor ator, e o roteiro também. Então, vamos esperar. Sábado sai o resultado, aí a gente sabe. Boa. Mas ele, de pronto, assim, é o filme brasileiro com maior chance de ser o indicado a concorrer a uma indicação ao Oscar de Filme Internacional no Oscar do ano que vem. Excelente. Mas isso, a Academia Brasileira de Cinema, que é a entidade que indica o filme representante do Brasil, ela só deve fazer esse anúncio final de julho ou começo de agosto. Então ainda tem algum tempo. Mas até o momento é o filme que desponta, e se eventualmente ele sair premiado em Cannes, aí é garantia. É o indicativo que tá no caminho certo, então. No caminho certo. O Marden vai voltar mais vezes aqui no Boa, com certeza, para comentar. Lembrando que você pode ir lá ver uma resenha, uma crítica, opinião sobre filmes em cinemarden.com.br. E o Marden também tá até o prefeitinho falou, do Cine Passeio, né, Marden? Você tá lá também, obrigado, né? Faz toda Marden. a curadoria, Obrigado. né, dos filmes, né, que vão passar lá, né? sim. Eduardo Pimentel tá dando atenção, né? Senão você vai cobrar ele, né? Não, eu tô no lugar dele de novo. Mas, Marden, eu quero agradecer a tua presença aqui no Bodapan. Com certeza, hoje a gente tirou muita dúvida sobre o filme Agente Secreto e também sobre o cinema no geral. E eu espero que você volte mais vezes aqui no Boa, tá? Obrigado pelo convite. Salve de palmas, Marden Machado aqui no Essa fera aí, meu.